desde que ele apareceu naquela ceninha pós-crédito de Vingadores 1, lá atrás, 2011, está todo mundo curioso para ver Thanos em ação no cinema. Todo o Bruninho interior do mundo inteiro tá assim... Thanos! E hoje, então, a gente vai falar do Thanos nos quadrinhos. Isso. Afinal de contas, ele não foi escolhido como o primeiro maior vilão do universo cinematográfico da Marvel à toa, não é mesmo? O cara é foda. Faz tempo que ele é vai foda. encerrar toda essa primeira fase, né? A primeira grande fase da Marvel no cinema vai encerrar com ele, com os dois filmes do Vingadores. E a gente tá aqui maluco pra ver o que vai acontecer e vamos falar um pouquinho sobre a carreira dele nos quadrinhos. E principalmente porque acabou de sair HQ Desafio Infinito. Tá rolando a pré-venda agora da Panini. Compra aí pelo link, porque vai ser a nossa indicação desse programa. A principal indicação é Desafio Infinito. Nós não temos ela ainda aqui, mas porque tá na pré-venda, mas nós trouxemos a versão antiga e essa é a principal história que inspirou essa etapa dos cinemas, né? Sem dúvida nenhuma. E assertivamente, eu acho, porque essa é uma das maiores sagas da Marvel de todos os tempos, cara. Um pouquinho antes de entrar no Desafio Infinito, vamos dar um panorama do Thanos? Bora! O Thanos ele foi criado pelo Jim Starlin em 1973, numa história do Homem de Ferro. Iron Man 55. 55. É interessante, né? Porque é totalmente fora do métier, né, cósmico da Marvel, que ele faria a história dele, por onde ele ficaria notório, né? Foi a primeira HQ que o Jim Starlin desenhou e escreveu. Na Marvel. Na Marvel, Antes ele só desenhava. Aí quando ele, primeira oportunidade que ele teve de escrever um roteiro, ele já foi tom. Criou um personagem, um vilão fodão. O maior vilão fodão. O maior vilão. E o Jim Starlin a gente já citou em várias ocasiões aqui no Pipoca Nanquim, porque ele é fundamental para todo esse lado cósmico da Marvel. Ele desenvolve isso, assim, a enésima potência, né? Porque o que acontece? O Jim Starlin, mais tarde, ele assume a série do Capitão Marvel, novamente traz o Thanos de volta, começa a desenvolver todo esse universo cósmico maravilhosamente bem. Depois que ele larga o Capitão Marvel, ele assume a série do Warlock e faz a mesma coisa. E ele faz uma grande epopeia, que pode ser considerado um prenúncio pro Desafio Infinito. Sem dúvida. Quando fecha a série do Warlock, inclusive foi publicado aqui em Grandes Heróis Marvel 1 da editora Abril, o Warlock já estava morto, ele retorna da morte para matar o Thanos e encerra com a morte do Thanos. E o personagem ficou fora de um tempão da Marvel, até que o próprio Jim Starlin resolve trazer ele nas HQs do Surfista, anos depois, preparar o terreno para o Desafio Infinito. Essa fase toda foi legal, que saiu no Brasil compilado pela editora Abril mesmo, num negócio meio inédito no mundo, né? A Saga de Thanos, uma série, uma maxi-série em 5 volumes que reunia todas as aparições do Thanos, todas as histórias importantes do Thanos. É que ele foi saindo em vários títulos da Marvel, assim, lá fora ia sair num mensalzinho, igual ele falou, do Homem de Ferro, aí depois do Surfista, do Warlock, dos Vingadores ele fez ponta, e era assim. No começo ninguém sabia direito como trabalhar ele, ele viveu alguns momentos meio ridículos na carreira. Ele tem uma história em que ele aparece com o Thanoscóptero. Nossa, impagável. Que é uma história na revista do Homem-Aranha, uma história de backup que ele está enfrentando a Felina, né, a Hellcat, e ele tá num helicópterozinho, cara. Gigantesco assim do helicóptero, assim, ó. Eu acho maravilhoso demais esse helicóptero. Tinha que aparecer no imaginando filme. O Thanos, né, esse ser cósmico poderosíssimo, olhando, não, eu gostei do helicóptero, eu adorei o que vocês fizeram, viu? Gostei da cor, só que tá faltando um negócio nele aí. Escreve Thanos do lado, bem grande. Foda, né, cara? Aí ele senta e encaixa, nossa, encaixou perfeitamente. E vai embora. Mas teve também uma história do Khazar, em que ele toma uma surra do Khazar, como é que pode, né? Do Khazar. Do Khazar. Retroativamente, eles falam que aquele Thanos era um clone. Então tá bom, então tá certo. Eles explicam depois? Eles explicam depois Viram isso. que fizeram bobagem, né? E em tempos recentes, teve até Garota Esquilo que derrotou ele, né? Então vira e mexe, a Marvel dá uma pisada na bola com o Thanos. Mas, via de regra, ele é o cara mais foda. Não, ele é um puta do vilão cósmico. Ele é o cara mais O que a Abril foda. faz é pegar tudo que cronologicamente faz sentido pro Thanos fodão. Sim, isso aí. E organiza e bota a ordem e lança tudo bonitinho, Inclusive, a primeira história aqui é a do Homem de Ferro da primeira aparição do Thanos, sabe? Sim. É a primeira. E aí segue com todas as histórias de Capitão Marvel, todas as histórias de Warlock e tal, até quando ele morre, né? Que você falou que ele acaba morrendo e tal. Só que a própria revista fala, mas Thanos, ele morreu, mas ele vai voltar. Aguardem a próxima saga do Thanos. Foi justamente etc. isso. Eles fizeram isso na época Pra preparar, né? Pra preparar a volta dele
pelas HQs do surfista. Pelas HQs do surfista. Aliás, ó, tá aqui na fase aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui na frase aqui, ó. Por todo o universo ecoa um alerta. Um aviso de que Thanos não morreu. Ele está apenas aguardando o momento certo para retornar. Então a Abril fez exatamente isso daí. Isso é legal, né, cara? O que ninguém organizou isso. O que ninguém sabia, Bruno, é o quão bombástica seria essa volta. A volta dele, claro. Porque ela começa com uma minissérie em 2 edições, Thanos em Busca do Poder, que culmina no Desafio Infinito. Culmina no Desafio Infinito. E o Jim Starlin, meu... Pera, antes de mais nada, cabe dizer que você não precisa recorrer à saga do Thanos lá da Abril pra voltar a ler essas histórias. Porque a Salvat trouxe na coleção Clássicos tudo compilado do Capitão Marvel, da luta dele com o Thanos, que é animal essa fase aqui, e trouxe também o do Warlock. Então já está compilado em 4 encadernados, né? Capitão Marvel parte 1 e 2, Warlock parte 1 e 2. Salvat Clássicos é uma das coisas mais legais publicadas no Brasil nos últimos anos. É fundamental. Assina embaixo. É sensacional, é uma coleçãozinha impecável. Aí depois que você lê essas 2 fases, não que seja obrigatório acontecer isso, mas depois que você lê, você está mais do que preparado para cair de cabeça nessa saga Desafio Infinito. O encadernado da Panini reúne a saga Desafio Infinito em si e também a sagazinha que precede, que é a Thanos em Busca do Poder. Tá tudo no encadernado só. Mas aqui no Brasil, no começo, saiu primeiro Em Busca do Poder, em 2 volumes, formato americano, inclusive, da editora Abril, num capricho bem bacana na época. Era uma capa meio metalizada. Metalizada, sim, dourada. Em 2 edições e depois, um pouco tempo depois, saiu o Desafio Infinito em 3 ediçõezinhas em formatinho. E Em Busca pelo Poder é ele literalmente indo atrás das joias. Das joias do infinito. Das joias do infinito. E quem é Thanos? Porque, às vezes essa pode ser a dúvida primordial na cabeça de quem vai ver o filme. Titã louco. É um titã louco, exatamente. Ele é de uma raça chamada Titãs, que são considerados semideuses. Eles vivem numa das luas de Saturno, né, num planeta chamado... Planeta não, né? Uma lua chamada Titã. Né? O pai do Thanos era o mentor, ele que governava essa lua inteira, e ele tinha 2 filhos, né? O Thanos e o Eros. O Thanos queria governar tudo no lugar do pai, até que ele consegue fazer isso. Né? E aí o Eros é o Star Fox, que até fez parte dos Vingadores. Chegou a fazer parte de tudo. E aí até que ele cansa de só ficar em Titã e quer governar o resto do universo, e vai pra Via Láctea e tal. E aí começa a história dele, né? Quando entramos na saga do Em Busca do Poder, ele tá morto por conta de tudo isso que aconteceu nas histórias do Capitão Marvel e do Warlock, mas a morte o traz de volta, né? E já começa a história assim. Tem todo o lance do Thanos aí que é trabalhado muito bem pelo Jim Starlin, da paixão que ele tem pela morte. Ele tem um amor platônico pela morte. E a morte no universo Marvel, ela é personificada. Tem a personificação da morte. E é um ser poderosíssimo. Poderosíssimo, claro. É um ser cósmico gigantesco, a morte, né? É a morte que não é só do planeta Terra, é do tipo... De qualquer coisa senciente. Qualquer coisa morre, né? Exatamente. Do universo inteiro. E ele é um apaixonado, ele quer fazer tudo e ele quer ficar ao lado da morte, ter um relacionamento amoroso com a morte. Aí, só que antes de tudo, agora a gente vai entrar na saga oficial. Sim. Agora a gente vai entrar na Sem nossa recomendação máxima aqui. Então vamos falar do Em Busca do Poder. Olha, você falou que ele queria dar o presente às joias do infinito, né? Mas... Não. O presente dele Qual é a motivação dele? A motivação dele é agradar o amor dele. O amor dele é a morte. Só que a morte traz ele com um objetivo. Ela quer que ele destrua metade do universo. Ela não quer. Ela quer sim. Há um desequilíbrio no universo. Há muitas vidas no universo atualmente. Porque todo mundo copula muito no universo, aparentemente. A morte, tem muita vida. Ela fala que tem mais gente viva hoje do que todo mundo que já morreu no passado. Isso. E esse desequilíbrio está incomodando ela, claro, porque ela é uma entidade cósmica, deusa da morte aí. E aí o Thanos, apaixonado por ela, fala assim, bom, eu posso resolver isso pra você. E se eu exterminar metade das vidas do universo? Resolve. E aí o objetivo dele passa a ser esse, exterminar metade das vidas do universo. Tanto que a morte acentua os poderes dele. Ela dá muito mais poder pra ele. Que é uma ambição bem megalomaníaca, né? Bem megalomaníaca. Convenhamos. Aí a busca... Põe eugenia nisso, né? Aí o primeiro número do Busca do Poder, ele tá contemplando lá o poço da sabedoria, da onde eles vivem. Que é um poço muito legal assim, né? E aí ele fala, já sei como fazer isso. Só que com o poder que eu tenho agora, apesar de ser poderosíssimo, eu vou demorar anos, talvez séculos, pra conseguir cumprir essa meta de matar metade. Eu preciso das joias do infinito que estão com os anciões.
Então são 6 joias, ele sabe que existem 6 joias, e estão com anciões que são seres cósmicos poderosíssimos do universo Marvel. Que não sabem direito como cada joia funciona. Não sabe, não faz muita ideia, ou usa aquilo de maneira mesquinha, às vezes usa só como joia mesmo. Ele, olhando o poço, ele chega à conclusão do real poder das joias. Aí ele sabe que com aquilo lá, ele posta aquilo lá, ele vai se tornar muito forte. E aí nessas 2 edições, com o roteiro do Starlin e desenho do Ron Lim, desenho legal pra caramba. Nossa, o Ron Lim tá picando nessa minissérie. Cara, mandando muito. Ele vai atrás dos 6 anciões e quando precisa, e sempre precisa, ele desce o sarrafo neles pra pegar joias. A estratégia que ele usa pra pegar cada joia é muito legal. Muito legal e o personagem é fabuloso. O Jim Starlin trata muito bem o Thanos. Ele consegue dar humanidade pra esse ser cósmico ao mesmo tempo que ele consegue mostrar que ele é uma ameaça mesmo. Ele é o protagonista, então você meio que torce pra ele pegar as joias, né? Porque ele chega, um dos embates dele é com o jardineiro, né? O jardineiro, ele senta de frente pra ele assim, fala: jardineiro, eu só quero a joia, eu não quero fazer nada com você, eu não quero bater em você, eu não quero te matar, só me dá a joia. Você não tá usando ela direito. Aí ele fala assim: claro que eu tô, olha aqui o jardim que eu fiz, sem isso daqui eu não poderia, sem ela eu não consegui, jamais conseguiria fazer isso. Imagina que eu vou te entregar fácil. Não, eu sou muito poderoso, eu já tenho algumas joias, se você falar não, eu vou ter que te matar. Aí ele fala: não sei o que. Aí ele enrola o Thanos com um monte de coisa assim de mar. O Thanos faz, buf, arrebenta, e aí eles começam a brigar. Mano, mas não fala. Não vou falar, mas o resultado, eu avisei. É muito eu avisei. foda o resultado. A briga dele com o campeão, vocês lembram? Puta que pariu. Tá sensacional. A briga com o campeão, mano, é foda. Porque cada um tá de posse de uma joia. E o campeão tá justamente de posse da joia do poder. A gente fala como é cada joia. E a joia do poder é que dá mais força de todos, né? E, mano, o cara é muito forte. E o Thanos sabe disso. Então o Thanos bola toda uma estratégia pra usar a força do cara contra ele próprio, sacou? É muito animal. E cabe dizer uma coisa também. Dos anciões, os anciões é uma raça alienígena muito antiga no universo. Eles são os únicos sobreviventes de uma espécie milenar, assim, né? E 2 deles já apareceram nos filmes, tá? Pra vocês ficarem situados. O Grão-Mestre apareceu no Thor Ragnarok e o Colecionador apareceu no Guardiões da Galáxia 1. Isso. Eles são esses anciões aí, tá? E, mano, no final, claro, termina com isso, não é spoiler nenhum. Tá óbvio que ele consegue as joias. A estratégia que ele faz pra pegar do colecionador também é ótima, né? Que aí ele usa mais a mente, a cabeça mesmo, assim, né? Puta, é muito da hora. E no final dessa minissérie, eles explicam a natureza de cada joia. De cada joia. É muito bacana. E porque a cada joia que ele pega, ele ganha mais poder, certo? E ele usa o poder daquela joia no próximo inimigo. É meio Mega Man, já jogou Mega Man? Que no final ele pegava o poder do chefão pra matar outro. Exato. Então ele usa o poder de uma joia pra enfrentar o próximo cara. E tem todo aquele lance que já apareceu no filme, da manopla. Ele vai pondo e tal, e vai ficando, né, cada vez mais forte. Não, nessa saga ele ainda não tá com a manopla. Não tem ele manopla. só fica com a joia ele na fica mão. com ela, ele fica voando, com ela assim, na fica mão. mostrando e tal. Só que as joias do infinito, elas podem mudar todos os alicerces da existência universal. É isso, né? Cada uma delas muda um aspecto do que faz o universo. Aí o que acontece? Ele está extremamente poderoso e quem retorna para capitanear todos os super-heróis da Terra e posteriormente os seres da existência contra ele? O próprio Warlock, que foi o cara que levou ele da última vez e talvez seja a última esperança. Só que no Desafio Infinito a escala fica muito maior, né? Porque na primeira saga as coisas meio que se resumem aos heróis da Terra. E no Desafio Infinito toma proporções universais. A ponto de todos os seres cósmicos terem que se reunir pra destruir ele. Estamos falando de Galactus, de umas coisas, a Galactus, própria eternidade. com os Celestiais, com o Senhor Ordem, o Senhor Caos, a eternidade. A eternidade. O amor, todo mundo, tudo. Todas as entidades cósmicas até mesmo. O vô dele, o Cronos, o deus do tempo, que é Quer dizer, dele. o Jim Starlin levou a coisa a proporções inimagináveis. Inimagináveis, Mas cara. você falou das joias, vamos falar um pouquinho delas? Vamos, um programa? não. Podia ser um programa das 6 joias, né? Até poderia, mas eu quero citar uma coisa. Nessa saga, galera, no final da busca do poder, quando ele reúne as joias, o Jim Starlin reserva uma página inteira pra explicar cada joia. Puta, é muito da hora. Mano, e a cada joia ele desenha o Thanos de acordo com o que aquela joia faz. É só a cara, dá um Só close na cara. cara do Thanos e explicando cada um. Velho, aquilo lá é genial, mano. Muito é uma legal. página mais genial que a outra, mano. A joia da realidade, a maneira como o Thanos tá desenhado e como tá explicado aquilo. A joia da mente. A joia da mente, cara. Mano, é muito legal, cara. O jeito como ele explica os poderes das joias. Das joias. Mano, o programa das joias dá o programinha
pá, né? Acho que dá, e podia mostrar essas cenas pra cada uma, assim. É. Acho que dá um negocinho curioso. Bom, né? mas cabe dizer, vamos só falar o nome das 6 joias, né? Que é a primeira joia que ele pega é a do campeão, né? Que é a joia do poder. Isso. Né? Depois ele tem a joia... Acho que é a primeira, não é do primeiro não é do campeão, é a segunda, mas enfim, são... É a joia do poder, é a joia da alma, que é a primeira que ele pega. Isso. A joia da alma é onde o Varlock tá dentro, né? Isso, exatamente. O Varlock tá dentro dela e ela tá com um ser que tá preso num outro planeta e tal, e ele vai lá e pega. Exato. Da alma, a do poder, a do tempo ele pega com o jardineiro, a do espaço ele pega com o corredor. Corredor, puta, que também é muito Que é legal. muito legal o embate com o do corredor. A da realidade tá com o colecionador e a da mente tá com o grão-mestre. Exatamente. Ele pega essas 6 joias. Essas são as 6 joias. Que memória boa que você tem, rapaz. Bom, né? De posse disso, ele se torna O ser mais poderoso Deus! da existência. Um deus. Deus. É, ele passa de um titã louco pra virar Deus. Deus. É. E Controla aí o que todos os acontece? aspectos. Ele acha que ele vai agradar a morte, só que você começa Desafio Infinito vendo que na verdade a morte, também não é spoiler, logo no começo, ela não gostou disso. Porque ele se tornou superior a ela. Ele se tornou, a ideia era se igualar a ela para poder sentar ao lado, mas ele se torna superior e a morte não vê isso como uma coisa boa. E aí ele passa essa saga inteira tentando agradar a morte de alguma maneira. Isso. Primeiro essa saga de destaque, continua o roteiro do Jim Starlin, claro, e o Com desenho desenho. do Jorge Pérez. Mano! Já mata pau, né? O Jorge Pérez, meu Deus, como eu amo o desenho desse cara. É foda. Ninguém faz uma junção de trocentos personagens num quadro que nem ele. Tão bem, não, Ninguém. é impressionante. E só que logo no comecinho, no primeiro número do Desafio Infinito, já tem uma das cenas mais, assim, assombrosas da Marvel. Da Marvel, Que concordo. o- Essa você pode falar. Acho que eu posso falar Porque, mano, é bem óbvio que isso vai É o que vai acontecer no desencadear filme. tudo. Até no trailer do Vingadores eles mencionam É. isso aqui, né? Que o Thanos, ele decide, ele fala, ele percebe que ele faltou ele cumprir o prometido pra agradar a morte. Ele tá como aliado do Mephisto. É, o Mephisto Aí ele fica lá. fala, o que eu preciso... Aliado, né? É, aliado. O que Aliado. eu preciso fazer pra agradar a morte? Aí o Mephisto, talvez não seja o que você precisa fazer. Não, como é que ele fala? O que eu fiz pra morte me tratar desse jeito? Aí ele fala, talvez não seja o que você fez. Talvez seja o que você não fez. Aí ele, faltou acabar com metade das vidas do universo. É. Aí ele vai pra sacada dele ali e faz... estrala os dedos. Maluco! Dizima metade do universo. Com isso aqui, Com o estalar de galera. dedo. Você fala, não! E é metade mesmo, assim, é ser humano, é super-herói, é tudo. Morre um monte de gente, né? Morre. E começa um monte de catástrofe, e aí vamos dizer, a câmera volta pra Terra e aí mostra o que tá acontecendo O que aqui. tá acontecendo. Pô, tá um puta de um caos, né? Sumiu metade das pessoas da Terra. O Homem-Aranha vê a galera desesperada, aí ele fala, nossa, o que aconteceu? Ele, Mary Aí Jane! ele volta, fica uma loucura, né? Mary Jane! E aí os heróis remanescentes na Terra começam a se reunir, o que aconteceu, o que tá acontecendo, aí começa a analisar e ver que tá um caos no mundo inteiro e se reúne pra... Bom, Até que o Adam Warlock faz contato com o Doutor Estranho, explica tudo o que tá acontecendo e fala pro Doutor Estranho, precisamos reunir um exército. É arrepiante demais, cara! Aí eles reúnem todos os mais legais da Marvel, velho. Acho que só não foi legal porque não tem o quarteto tá desaparecido, né? Faltou o quarteto. Igual ele foi os que da metade que morreu tava o quarteto no meio. E aí eles formam esse exército. E daí pra frente, galera, começa, mano. Mas assim, é uma sucessão de cenas maravilhosas, diálogos maravilhosos, porque tem um monte de encontro, né? Pô, eu lembro muito do encontro do Wolverine com o Hulk. Pô, que eles estão em cima lá do prédio lá pra tomar um ar, né? Pra O Hulk descansar. é inteligente nessa época, né? E o Hulk fala assim, aí o Wolverine fala, sempre achei que você não gostasse de mim. Ele falou, não, mas eu te vejo como um colega, a gente já se bateu muito, já brigou muito. Já brigamos muito, a gente se entende. A gente se entende. Eles estão lá sentados assim, aí o Warlock vem assim, eu precisava falar com vocês a sós mesmo, esse é um momento bem oportuno. Eu sei que vocês estão acostumados a fazer coisas que o pessoal lá de baixo não faz. Se precisar cruzar essa linha, eu vou contar com vocês. Aí o Wolverine vira pra ele e fala assim, você tá falando pra gente apagar o Thanos se for preciso, né? Eu não poderia ter falado melhor. Caraca, cara! É muito da hora. Pô, é muito legal mesmo, mano. Que saga. Olha, não é à toa que essa foi escolhida para ser
a primeira mega saga do cinema, E cara. não é à toa que o Jim Starlin era um astro na época dele. Não é à toa Ele era mesmo. muito bom. Ele era um astro mesmo, ele era meio que igual os caras depois da Image ficaram, assim. Ele era idolatrado pelos Sim. fãs, cara. Não é à toa, cara. É impressionante o negócio. Eu quero conversar mais a respeito da saga. Eu queria mas falar não dá. com spoiler, à vontade, assim, porque a conclusão, tudo nela, o ritmo dela é espetacular, o clímax, e a conclusão Mano, dela é tão bonita. Mano, e tem uma hora, que também não é spoiler, é só uma ceninha que estaria num trailer desse gibi, se caso fosse feito, que o Thanos fica muito puto porque a morte não dá nem um sorriso pra ele. Aí ele fica puto, ele, cara, por que eu não consigo agradar ela? Aí ele fica tão puto que ele libera tipo um Ki, tá ligado, do Dragon Ball, pum! E esse Ki, mano, sai destruindo um monte de planeta, ele vai arrastando planeta. Aí o Warlock fala, quando chegar na Terra, vai ser apenas 2% do poder total, né? Porque tá bem longe da Terra, mas chega na Terra. Nossa, cara, o que acontece quando chega? Devastador, né? É muito foda, cara. E assim, a gente tá falando aí, tem essas entidades cósmicas, vai todo mundo se reunir de maneira ou outra pra combater o Thanos, né? Porque ele é uma ameaça potencial a tudo. Mas aí é que E tá. aí você fica pensando, a grande sacada da HQ é, o que o Homem-Aranha, o Wolverine, Capitão América. Esses Capitão caras estão América. fazendo no meio dessa guerra então, cósmica. como eles podem ajudar batendo no Thanos? Um cara que faz assim e destrói o mundo. Então, e quando, Como, Ale? e quando se dá esse enfrentamento, meu Deus, como é legal. Porque acontece uma cena lá que vai todos esses heróis pra cima do Thanos e o Warlock fala um negócio que é tipo, chega a ser impensável pra um super-herói da magnitude dele falar um negócio daquele, sabe? Você fala, Ah, pode crer, porra. tipo, Você tá ligado? De quando ele explica o verdadeiro plano ele tá dele. explicando pro surfista Porra, prateado. velho. Nossa senhora, você fala, meu, putz. E a cena com o surfista prateado? Espetacular. Que o surfista quer ir Eu vou do lá jeito- ajudar eles, eu Não, vou, você eu não vou. vai, espera. Você tem um papel fundamental ainda. Ficar parado, fica indignado. Não, mas eu tenho um plano maior pra você, não sei o quê. Você não sabe qual é o plano maior, você tem que ler. Aí a hora, espera. Agora. O surfista. Maluco! O quadro, cara, é uma energia sendo assim. Ó. O surfista, ele é muito rápido, cara. Eles falam que eles estão a 1 milhão de anos-luz, eu acho, do Thanos. Ele chega em alguns quadros. Tchau! Nossa senhora, velho! Que saga foda, cara! foda. Eu acho que pra superar isso do cinema é só botando Galactus mesmo, mano. Cabe dizer que o Desafio Infinito ele é o clássico dos clássicos e ele teve algumas continuações que são inferiores, né? Mas ainda é divertido. Agora vai certeiro no Desafio Infinito, deu pra perceber pela empolgação do Bruno que é foda, é foda mesmo. pra caralho. Não, aí é muito cara. nostálgico. É mesmo. É uma puta mega saga nostálgica, bem escrita, bem desenhada, De um divertidíssima. gênio da época dele. É. O Thanos a maior atualmente- saga, né, Lê, eu acho que cósmica é Desafio Infinito. na Ah, moral. acho que sim, É a acho que maior. Uma das que eu E mencionei. foi que virou o jogo, né? Total. Uma das que veio na sequência foi essa aqui, Guerra Infinita, que eu quando era moleque li primeiro. Eu li primeiro essa daqui, na verdade, e já saiu de cara com um posterzinho, ó, mostrando todos os personagens. Tinha até mais personagens do que na primeira saga. E depois saiu uma que chama Cruzada Infinita. E ainda teve o Abismo Infinito, né? Cruzada Infinita também foi pela Abril, nesse É. mesmo esqueminha. E o Abismo Infinito saiu em Marvel Apresenta, da editora Panini. E agora você também pode pegar na Amazon os novos encadernados do Thanos. Cabe dizer que esse Thanos clássico ele foi ligeiramente reformulado pela Marvel recentemente. E acho que essa versão deve chegar no cinema, que foi aquela minissérie Ascensão de Thanos, publicada num volume só, escrita pelo Jason Aaron. Exato. Que é muito boa, narra o Thanos desde criancinha, e eles dão a entender na série que a visão que ele tem da morte, porque só ele vê a morte, talvez seja coisa da cabeça dele, talvez ele seja meio esquizofrênico. Ah, Ele fica vendo aquela morte lá, ninguém mais vê, e ele conversa com a morte e não se sabe se ela tá lá mesmo ou se ele só tá vendo. Então é uma coisa bem bacana. Que legal, né? mano. A minissérie é muito boa. E aí, recentemente, o próprio Jim Starlin voltou ao personagem Voltou. e fez 3 graphic novels. 3 graphic novels, né? Relatividade Infinita, Final Infinito, Final Infinito, que é um nome meio... é a última de todas, e eu não vou lembrar, mas são 3. É o vocês primeiro, vocês estão vendo. tá faltando o primeiro. É, né? vocês estão vendo aí as capas dos 3, os 3 são muito legais. E tem um também recentíssimo aí, que é da fase nova Marvel, que foi o Hickman que fez. O Jonathan Hickman, ele quando pegou os Vingadores, ele fez um run espetacular. Qualquer encadernadinho de Novos Vingadores e de Vingadores vale a pena você ler, porque vai te levar para essa saga infinito aqui. E tudo é meio crucial. Ao contrário dessas, que não faz uma diferença você não ler o que veio antes,
A da nova fase faz um pouco de diferença sim. E quando a Panini já lançou encadernado até essa fase aqui infinito, tá? Que é a Mega Saga, meio que arremata tudo. Que arremata tudo e meio que tentando fazer igual lá atrás, trazer de volta o Thanos como um grande personagem, que o Thanos tá meio desaparecido. Até aparecer no filme dos Vingadores, o Thanos ficou meio apagado na Marvel, saca? Aí a Marvel teve que trazer ele de volta. É porque na verdade ele tinha morrido, né? Nas histórias do Guardiões da Galáxia. Aí depois, na verdade, ele foi parar só no Cancerverso lá. Ele fica desaparecido. Deram a explicação que ele estava lá no Cancerverso e ficou alguns anos fora Tiveram que trazer do radar. de volta e fizeram uma saga. Bom, já fizemos Guerra Infinita, Cruzada Infinita, Desafio Infinito. Como vai ser agora? Só Infinito. Foi essa sagazinha aqui. E nessa é legal porque todos aqueles arautos do Thanos que aparecem no trailer, eles são apresentados nessa saga Infinito aqui, tá, galera? Então você pode comprar esse encadernadinho aqui e sugiro também que compre os 3 primeiros de Vingadores e de Novos Vingadores. Quer ler só isso? Ok, mas é melhor você ler Novos Vingadores e Vingadores. Melhor mesmo é cair de cabeça no Desafio Infinito. Isso sem dúvida nenhuma. É legal que a fase acompanha, que tem infinito escrito na revista, você pode comprar que tem relação ao Thanos, né? Tudo é Marvel infinito ou infinito. Isso tem relação ao Thanos com certeza. É verdade, cara. Digita lá na Amazon, Infinito Marvel. Mas isso daqui, mano, já não se fazem mais isso. Não se fazem mais quadrinhos como antigamente. Na moral, a saga Infinito, ela é muito boa. Mas ela é muito também complexa. Um novo leitor de hoje em dia, inclusive, isso exige. Essa daqui, ela é muito simples. Ela agrada crianças e adultos. Eu fico muito impressionado com a capacidade do Jim Starlin. Ele tá lidando com, sei lá, uns 100 personagens. Tem muito personagem. E todos diferente. têm importância. Todos têm uma fala legal, um momento de importância. E aí quando acontece, o bicho pega mesmo, você sente, você fala assim, cacete, eu não queria que acontecesse isso com ele, sabe? Ele foi tão legal. Ele trabalha muito bem todos os personagens. Cara, tem um momento, eu só vou dizer isso, por favor, não me xinguem, porque não é um spoiler tão grave. E quando o Wolverine pula no peito do Thanos? Nossa! E gruda as garras do Thanos assim no peito. Comenta com o surfista prateado, tipo, eu não tava prevendo essa. Eu vou te falar, cara. Eu vou te falar, com a volta da Fox, do universo dos X-Men pra Marvel, esse era o meu sonho. Já imaginou se no filme dos Vingadores 2 pula um Hugh Jackman em cima do Thanos? Deus! Só faz isso, não precisa fazer mais nada. Que nem o Homem-Aranha no Guerra Civil lá. Só pula um Hugh Jackman. E ele cata o Thanos ia ser maravilhoso. Surpresa, né, velho? Ele pula. Aí tem um quadro que é o Wolverine e o Thanos frente a frente, assim, ó. Thanos olhando pra ele e ele assim, ó. Nossa senhora, é muito animal. O Thor, uma hora. O bate do Thor. O Thor fica tão puto que ele pega o Thanos. Cara, tá muito martelada, cara. Olha que foda essa série. O Capitão América, também não é spoiler. O Capitão América, o Thanos assim, ó, puf, trata que nem farrapo, bicho. Nem farrapo. Tipo, esse cara tá mexendo o saco. Puf. O Capitão América, estatela no chão. Ele não tá nem conversando o Capitão América. Eles falam lá, o Capitão América tudo. Enquanto houver um homem, haverá esperança. Mas essa é uma cena boa. A cena é ótima. A cena é boa. Esse é o meu ideal, sempre foi, não sei o quê. Aí o Thanos fica de saco cheio, começa a falar com o outro cara. Aí, não, o Thanos fica puto da vida. Por causa do bagulho que acontece, ele fica puto. Eu não acredito que eu marquei toca a ponto de quase acontecer isso. Aí toma, bate nele. Isso acabou, agora eu vou jogar sério mesmo. Aí ele fica sério. Puta que pariu, velho. Aí você vai ver Galactus brigando com o Thanos, algo que nenhum cinema vai te entregar, cara. Ainda. Olha, que sonho ver isso. Que da hora. Bom, pessoal, vai na fé, Desafio Infinito é divertido pra cacete. O tratamento que a Panini deu tava há tempos precisando aqui no Brasil, sabe, trazer já tinha saído aí, cara. Mais lugar nenhum. Pois é, mano. E aqui, mano, você tá ligado? O formatinho tem um monte de corte de fala e tudo, né? Eu vou ter que reler o Desafio da Panini pra pegar melhor a saga, saca? Vai na fé, mano. Programão não. O programão foi nosso. Gibizão, velho. Então vamos ficar por aqui? Vamos. Encerra, Alexandre. Encerro. Vai ver os Vingadores e não se arrependa. É isso. Tchau. Eu pedi pra ele dar joinha, caralho. Tem essas coisas. Então se inscreva no canal, aperte o sininho para notificação, comenta aí. Isso, Ale, agora muito você bom, Ale, espírito. Muito bom. Agora quando você tiver querer ter um canal sozinho, você já tá preparado. Você me deu essa justa dessa, cara. Tchau.